Vamos lá então, com a voz um pouco falhada hoje, mas firmes e fortes na caminhada. Capítulo 22, para que a gente possa dar continuidade aqui no ministério de Paulo, né? Nas suas viagens, nos seus feitos, nos seus ensinos, nos exemplos que ele nos deixa. E eu tive refletindo hoje aqui, pensando, lendo, relendo, a gente já leu bastante a respeito de Paulo, né? O que ele tem feito, o que ele fez, né? Por onde ele passou, o que ele tinha feito na época. E parece que se torna uma repetição, né? Aqui os capítulos vão, ele chega num lugar, ele prega, ele não é aceito, daqui a pouco ele é colocado na prisão, daqui a pouco liberam ele da prisão, e assim sucessivamente ele vai repetindo esse caminho. Não quero que a gente leve esse estudo pelo lado de que está repetitivo, mas entendendo que tudo que está na palavra de Deus é por um propósito. Se o Senhor relata desta forma a trajetória de Paulo, né? Se aquele que escreveu esta carta foi inspirado por Deus, como eu creio que toda a palavra escrita aqui foi inspirada por Deus, a gente tem que entender que tem um propósito, né? Um propósito em cada detalhe da história, um propósito em cada lugar que ele passou e o porquê que foi descrito desse jeito. É a mesma coisa se a gente volta lá para o Antigo Testamento, quando a gente começa a ver, né, as genealogias e tudo, que um era filho daquele, daquele, tem ali capítulos e capítulos falando de genealogia. Mas por que isso? Da onde surgiu e para que a gente tem que ler e aprender? Tudo que está dentro da palavra de Deus é de extrema importância. Então, calculando aqui por cima, não sei o que o Espírito Santo tem para nós nesta aula e nas próximas. Calculando aqui, a gente vai finalizar o livro de Atos dos Apóstolos dentro de 4 aulas. Então, temos aí mais o mês de outubro todo para a gente falar a respeito dessas viagens, para a gente falar a respeito do seu ministério, e aí depois a gente vai se aprofundar em outros assuntos, certo? Dito isso, vamos continuar lá, capítulo 22. Aqui ele tinha sido preso já, né? E o capítulo 22 começava justamente no seu discurso, na sua defesa ali, né? Então ele começa dizendo assim: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio, né? Recapitulando a última aula aqui, ele falava na língua daquele povo para quem ele estava se defendendo, para que a comunicação fosse efetiva, para que a comunicação fosse completa, né? É igual eu aqui tentando pregar para os franceses. Pela misericórdia e pelo Espírito Santo, tem alguns aí que acompanham, que entendem e tudo, mas eu não sou um francês nato, eu não tenho a linguagem que eles têm, a maneira de se comunicar, as palavras corriqueiras do dia a dia. Embora falam para mim que o meu francês é totalmente compreensível, mas eu nunca vou falar como um francês nato, né? Então essa é a diferença aqui também de Paulo falando para aquele povo na língua que eles compreenderiam ali da maneira mais pura e mais completa possível. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Eu persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando na prisão. Não sei se a tua tradução está igual aí, lembrando que a gente já falou em umas aulas anteriores. Eu persegui os seguidores deste caminho. Caminho com letra maiúscula, então, ressaltando ali que o caminho era seguidores de Jesus. Ele se refere a Jesus como o caminho, assim como Jesus mesmo se pronunciou a nós desta forma, sendo o caminho, a verdade e a vida. Então, Paulo, ele só dá continuidade aqui nesse exemplo de Jesus, né? Perseguindo o caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão. Verso 5. Como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Deles eu cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Então ele está dando a sua defesa aqui e diante um povo, talvez que não conhecia, aqui
vou trazer mais uma vez para vocês a importância do contexto, né? Por que que a gente está fazendo esse tipo de leitura, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que a gente não se perca no contexto e fique preso a um verso só. Paulo, ele está dando a sua defesa, ele está trazendo a sua defesa para esse povo, e para que seja compreensível aquilo que ele está falando, para que todos que estão ouvindo possam julgar de forma correta aquilo, o que que Paulo está fazendo aqui? Ele está apresentando para aquele povo o contexto no qual ele estava sendo julgado. Imagina, era muito difícil talvez para ele se explicar, ou até mesmo para o povo tomar uma direção, um partido, acreditar ou não, se ele chegasse e falasse assim, olha, eu estou sendo julgado hoje porque eu estou defendendo a vida eterna. Simplesmente assim. Então, seria muito vago, né? Mas você está defendendo essa tese por quê? Como? Da onde surgiu isso? Então, para que a gente tenha parâmetros aqui para poder entender, ou aprender, ou até concordar ou discordar com o que quer que seja, é muito importante que a gente conheça o contexto. E Paulo vem nos trazendo esse exemplo. Na sua defesa, ele faz o quê? Ele traz o contexto de quem ele é, da onde ele veio, por que que ele está fazendo o que ele está fazendo. E um contexto normalmente é acompanhado, que a gente vai ver aqui, de um testemunho. Então aqui do verso 5 ele falou, né, que podem testemunhar o sumo sacerdote e o sinédrio de que ele perseguia o caminho, de que ele prendia e às vezes até matava, né? Verso 6. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Eu caí por terra, eu ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Quando o Senhor fala com você, não necessariamente ele vai sair falando para todo mundo a mesma coisa. Esteja sensível à voz do Senhor. Tá? E não dependa de outras pessoas para interpretar o que Deus falou para você. Muitas das vezes ele quer falar com você, ele quer falar no teu coração. E para isso você tem que estar com os olhos, ouvidos abertos e atentos e disponível a ouvir o que o Espírito tem a te dizer. E assim aconteceu com Paulo nesse testemunho. Verso 10. Assim perguntei, o que eu devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, eu pude vê-lo. Mais um pequeno parênteses aqui, né? O Senhor vai falar para você, ele vai te dar uma direção e talvez para você não faça o menor sentido. Mas notem que Paulo, ele simplesmente, quando ele entende que é o Senhor falando, e para isso precisamos do relacionamento, de conhecer a sua palavra, de estarmos em constante oração, é que quando o Senhor fala conosco, pode não fazer sentido nenhum. Quando o Senhor fala, e temos a certeza de que é Ele falando, pode não fazer sentido nenhum. Mas dê o passo que Ele colocará o degrau. Paulo não estava entendendo nada e, além de tudo, estava cego. Então ele não tinha também, além do seu coração obediente, mas eu arrisco a dizer que ele não tinha opção, a não ser confiar. E foi o que ele fez. Foi levado até Damasco, Ananias chegou perto dele e então ali ele recuperou a visão. Porque ouviu a voz de Deus e obedeceu. Verso 14. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Irmãos, quando a gente segue aquilo que o Senhor está falando,
Pode não fazer sentido para muita gente, nem todos vão ouvir a mesma coisa que você ouviu, nem todos vão ter o mesmo caminho a trilhar que você tem. E além de tudo, nem todos vão acreditar naquilo que está depositado em você. Basta você acreditar, você se dedicar naquilo que o Senhor te propôs, te comissionou a fazer, e o resto é Ele quem fará. Mais um grande exemplo de Paulo aqui. Então ele, entendendo aqui que eles não aceitariam o testemunho, o Senhor falando para ele, verso 19, vem Paulo de novo. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Porque eles conheciam Paulo, eles sabiam quem ele era, mesmo Paulo tendo um encontro com o Senhor, mesmo Paulo sendo agora quem ele é, defendendo este caminho, muitos não aceitariam e não creriam nele. Então o Senhor faz o quê? O Senhor se ocupa de salvá-lo, de dar um escape e de dá-lo uma missão também. Então Paulo começa ali a pregar aos gentios. Então essa aqui era a primeira parte de um contexto o qual ele estava apresentando a sua defesa diante daquele povo. Só que quando o contexto começa a ficar claro, quando o contexto começa a vir à tona e as pessoas têm a capacidade de discernir o que vai vir depois, alguns aceitam, mas outros podem não aceitar. No verso 22 a gente vai ver o que se passa quando as pessoas não aceitam aquilo. Quando a verdade é aberta, a verdade é exposta diante dos seus olhos, Paulo está ali falando o porquê ele está sendo acusado, diga-se de passagem, injustamente, né? E aqui ele está expondo esse testemunho, expondo este contexto, e muitos não vão aceitar. O verso 22 vai dizer assim, a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Porque quando eles viram que talvez o contexto estava chegando aqui em algo que não caberia uma acusação contra Paulo, ele estava simplesmente pregando, ele estava simplesmente ensinando por aquilo que ele recebeu, aonde ele foi transformado. Para os olhos daquele povo, para os olhos dos judeus, dos fariseus e todos da época, não havia necessariamente um crime o qual ele pudesse estar sendo acusado. Estavam ali tentando acusá-lo a fim de que ele não ensinasse a verdade. Isso remete a vocês alguma coisa dos tempos atuais? Não sei se vai trazer a memória ou não, mas quando começa-se a apresentar a palavra de Deus, quando a gente começa a trazer à tona contextos que eliminam esses versos usados fora de contextos, a gente acaba não tendo mais vez para falar, a gente acaba não tendo mais espaço, porque a igreja em si, a instituição atual, não todas, eu não generalizo, quem me conhece sabe do que eu estou falando, mas elas estão interessadas em outras coisas, e não necessariamente na palavra do Senhor. Quando a gente começa a expor a palavra, vai acontecer aquilo que aconteceu com Paulo, necessariamente. Ele começou a ensinar e logo começaram a cortá-lo, logo ele começou a ser bloqueado, porque isso daqui não funciona, isso daqui que você está falando é a maior loucura. E hoje, quando a gente fala que devemos retornar à essência, devemos retomar a palavra de Deus e abandonar algumas práticas que o mundo tem nos imposto, a gente também passa como maluco, a gente também acaba sendo deixado de lado. Né? Então, não se espantem se começar a acontecer as mesmas coisas que aconteceram com Paulo. Eu posso dizer para vocês, eu e a minha casa já estamos extremamente habituados e confortáveis com essa situação. Né? A gente começa a falar, daqui a pouco, sei que um ou outro se levanta contra e é normal e natural. E o meu pedido, a minha oração é, Senhor, os abençoe da mesma forma. Verso 23. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando
poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Então, pela força do povo, pela força da voz do povo, estavam prendendo Paulo, açoitando e talvez até querendo matá-lo, sem saber verdadeiramente quem ele era. Né? Estavam indo na onda daquele que falava mais, estavam indo na onda daquele que tinha um movimento maior, mas não sabiam realmente quem era Paulo. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: Eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. O único ponto que eu tenho para fazer a gente refletir com relação a isso aqui é que um guarda romano pagou um alto preço para poder adquirir esta cidadania. Né? Talvez fez aquilo que podia, o que não podia, para poder ter determinados benefícios ou privilégios. E Paulo responde a ele: Eu sou um cidadão romano porque eu tenho por direito de nascimento. Nós temos direito à graça de Deus pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. E isso nos basta. A palavra de Deus vai nos falar aqui. Paulo vai falar isso para a gente um pouquinho mais para frente também. O que o Senhor fez na cruz, aquilo que ele derramou lá e o que ele nos habilitou com isso, deveria nos ser suficiente. Por que a gente está querendo pagar um alto preço para ter um lugar de evidência, para ter um lugar de aceitação? O Senhor já nos aceitou como somos. E o que importa, a maior promessa que temos da sua parte é a esperança na vida eterna. Por que às vezes tentamos correr e pagar preços altos, mesmo sem se dar conta? Mas para ter uma aceitação, para dizer: ei, eu também faço parte desse grupo, eu também faço parte daquele, eu também faço parte dessa igreja, daquela outra, daquela outra, daquela outra. Irmãos, a partir do momento que declaramos o Senhor Jesus como Senhor, Salvador das nossas vidas, que nos arrependemos dos nossos pecados, temos a herança por direito do seu reino. O que mais poderíamos querer? Aquilo que o mundo nos oferece talvez chame a atenção dos nossos olhos, mas são coisas passageiras que a própria palavra vai nos dizer que a ferrugem e a traça comerão, corroerão tudo. Que sejamos esse cidadão do reino dos céus por direito de nascimento de novo após o nosso batismo. E não fiquemos pagando altos preços para sermos aceitos aonde quer que for. Verso 30. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-os a eles. E este é o capítulo 22. Aqui eles vão tratar com um pouquinho mais de cuidado, sabendo que Paulo é um cidadão romano, que eles não poderiam simplesmente, sem motivo algum, sem condenação nenhuma, prender, açoitar ou até mesmo matá-lo. Aqui eles vão trabalhar um pouquinho mais cuidadosamente, mas eles não vão desistir. Vamos ver o que reserva para nós o capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Então aqui é mais ou menos assim. O sumo sacerdote
mandando Paulo ficar quieto, né, quando ele está começando a falar, e se contradizendo naquilo que a própria lei dizia. Né? Isso que Paulo ressalta, porque Paulo é um conhecedor também da lei aqui, tanto quanto qualquer outro, até um pouco mais conhecedor, poderíamos assim dizer. E aí o verso 4 vai continuar assim. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo, rapidamente, ele se retrata e fala assim, Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Quer dizer, Paulo ele se retrata, ele volta atrás naquilo que ele falou do sumo sacerdote, mas não porque ele foi repreendido por ter falado de alguém, simplesmente. Ele volta atrás, ele se retrata daquilo porque está escrito. Então, nesse momento, Paulo ele respeita a lei. Sabendo que o sumo sacerdote deu uma ordem para baterem na boca dele, e ele respondeu ali, né, como ele conhecedor da lei, então ele usou a lei para repreender o sumo sacerdote, mas também usou a lei contra ele mesmo, para se retratar da atitude que ele teve de falar mal com o sumo sacerdote. Não é porque ele teve medo, não é porque ele ficou ali com medo do que talvez iria sofrer por ter falado dessa forma com uma autoridade ali, mas ele se retratou porque ele obedeceu à lei. Então a lei serve para dar uma diretiva ali para... Como eu posso explicar isso de uma maneira simples, né? Mas a lei serve para regular as atitudes do sumo sacerdote, mas Paulo ele não se exclui dessas correções. Ele usa a mesma lei para corrigi-lo. Né? Que a gente vê isso no verso 5. Ele respondeu: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Só faltou aqui, né, entre parênteses, talvez, me desculpa, olha, eu falei isso, mas eu não sabia. Mas por que eu falei? Por que eu estou me retratando? Porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então ele usa a mesma lei para se corrigir. Que tal se a gente pegar esse exemplo e a gente trazer para nós hoje, né? A gente pode citar aí 5, 10, infinitos versos da Bíblia para corrigir um irmão que a gente vê que está fazendo algo errado. Mas quando a gente olha para aquele verso e aquele verso bate na gente, opa, a gente passa rapidinho a página, fala: ô senhor, vai com calma aí, né? Pô, usa para corrigir aquele, mas né, justiça para ele e misericórdia para mim. Então vamos aprender um pouquinho com Paulo aqui, né? Mais um pouco. Ele usa a lei para corrigir um sumo sacerdote, uma autoridade, mas ele usa a lei para se corrigir também, né? Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, verso 6, bradou no sinédrio: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e saduceus, e a assembleia ficou dividida. Por quê? Verso 8. Os saduceus, eles dizem que não há ressurreição, nem anjos e nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então daí Paulo ele está sendo julgado por uma coisa que mesmo entre eles não se concordam, eles não têm uma direção. E querem julgar Paulo simplesmente porque Paulo não faz parte do clubinho, né? Opa, eu posso discordar de você, posso discordar daquele ali, mas se chegar alguém que é de fora, pronto, esse não pode falar nada. Aqui dentro a gente briga, mas a briga é de casa. E não é assim que funciona, né? A gente precisa chegar num denominador comum, precisa chegar num acordo que a palavra do Senhor, ela é suficiente. O Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, vai voltar para buscar os seus santos e pronto. E aqui a discussão era exatamente a respeito disso, né? Na ressurreição dos mortos era onde Paulo tinha esperança e era ali onde eles tinham essa divergência. Verso 9. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando para a fortaleza. Quer dizer, aqui alguém que estava sendo julgado, alguém que estava sendo quase morto ali, na hora de levar para o seu julgamento, acaba levantando uma outra discussão, e aquele que deveria julgá-lo acaba protegendo, né? Fala: ó, tira esse cara daqui, porque senão
por discussões que não levam a lugar nenhum, né? Verso 9 aqui, discussão entre saduceus e fariseus, discussão que não ia levar isso a lugar nenhum, acabam tendo que tirar Paulo ali e protegê-lo, ao invés de continuar ali um julgamento e uma possível condenação. Verso 11. Para a gente finalizar esse pequeno contexto aqui, o Senhor vem mais uma vez e assina embaixo em tudo aquilo que ele já disse a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Opa! Então Paulo já sabe aqui o que ele vai ter que fazer, ele já sabe o que vai se passar. E eu imagino que Paulo, tendo a confiança que ele tinha, o relacionamento que ele tinha com o Senhor, na hora que o Senhor fala, olha, aqui você já falou, aqui você já testemunhou, agora você vai ter que ir para Roma. Então nesse momento eu acho que ele respira assim um pouquinho e fala, poxa, pelo menos daqui até lá eu não vou morrer, né? Porque se o Senhor falou que eu tenho que testemunhar em Roma, não são esses caras aqui que vão fazer alguma coisa contra mim, né? Podem me prender, podem me amarrar, podem me bater e tudo, mas pelo menos morrer aqui eu não vou. Porque se o Senhor falou que eu vou chegar em Roma, então eu vou chegar até lá. Mesmo que a tentativa venha. Oh, mas como assim? Vamos ler o verso 12 e vamos entender isso aqui. Na manhã seguinte, os judeus tomaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Então aqui, mais uma vez, os judeus teimosinhos tentando lutar contra Deus. Verso 13. Mas mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Bacana, né? Totalmente coerente com aquilo que a lei que eles tanto defendem fala, né? Então, além de condenarem alguém, além de acusarem alguém que não cometeu nenhum crime, que não havia nenhuma prova, simplesmente por ele ensinar algo com o que eles não concordavam, além disso, eles ainda fazem uma conspiração, ainda usam de mentira, ainda usam de promessas que não deveriam ser feitas e tudo, para atentar contra a vida de Paulo. Então é um belo exemplo, né, esses fariseus desde o início aqui, né, só fazendo coisa legal. Entretanto, verso 16, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhes dizer. Assim ele levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que eu te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem a me dizer? E ele respondeu: os judeus planejam pedir-te que apresente Paulo ao sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga isso a ninguém. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes da seguinte forma: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Verso 26. Cláudio Lísias, excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri
que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Resumindo aqui, né, muito rápido para não perder o contexto. Estavam o acusando pela lei dos próprios judeus. Eles mesmos estavam entre eles se colocando em confusão, que fique bem claro aqui, né? Contra Paulo não havia nada. Quando fui informado que eu estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria e prosseguiram com ele, e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Informando de que ele era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Então aqui notem que não há uma decisão a respeito do caso de Paulo, porque ninguém tem nada do que acusar. Então eles vão procurando autoridades cada vez maiores a fim de que possam cumprir aquilo que eles querem fazer, que é matar Paulo, né? Mas quanto a isso, irmãos, claro que agora é um pouco tarde para dizer, né? O contexto já se passou, mas a gente pode, como de costume, fazer os comparativos com os nossos dias atuais. Se o Senhor já falou, se o Senhor já deu a ordem, se o Senhor disse a Paulo o que ele deveria fazer, aonde iria levá-lo, não há quem possa deter, né? A gente viu isso aqui no verso 11 ali do capítulo 23, o Senhor sentou ao lado dele mais uma vez e disse: coragem, assim como você testemunhou aqui em Jerusalém, vai testemunhar também em Roma, né? Verso 21 do capítulo 22, o Senhor diz a Paulo mais uma vez assim, né? Vá, eu o enviarei aos gentios. Quando o Senhor fala algo assim, e quero chamar a nossa atenção para os dias atuais, não há aquele que possa parar-nos, não há aquele que possa dizer que não é assim, que não deve ser feito, que está errado e tudo. Como eu disse no decorrer da aula, é algo que o Senhor vai falar no coração de cada um, vai falar particularmente ali a cada um, e cabe a nós tomarmos a decisão de seguir ou não. Não adianta o Senhor falar no teu coração, você entender, mas daqui a pouco você toma outro caminho, você começa a fazer outra coisa. Paulo aqui, a gente vê esse exemplo muito claro. Quando o Senhor fala com ele, ele não tem questionamento, ele não tem dúvida, não é por medo, não é por nada. Ele simplesmente segue, né? Só nesse período que nós estamos aqui, fora da nossa terra, fora do Brasil, fazem já 7 anos aqui na França, o Senhor já nos deu inúmeras direções. Falo isso aqui para mim, juntamente com a minha esposa, que muitas vezes para nós não fazia o menor sentido, né? A gente como estrangeiro aqui nessa terra sabe o quanto é importante um trabalho, um contrato, algo que nos assegure. E do dia para a noite o Senhor falou para mim assim: você vai aceitar a proposta que te fizeram em tal cidade, em tal lugar e tudo, ministerialmente falando. E a parte trabalho, a parte humana, que é a parte que era o natural, de um dia para o outro, sim, eu virei as costas, eu deixei e eu obedeci. Pode não parecer fazer sentido no momento que a gente está fazendo, mas em cada passo, em cada obediência, o Senhor traz uma recompensa de intimidade. O Senhor vai te dar o discernimento para o momento, mas Ele também vai te sustentar no caminho onde você está trilhando. E isso aconteceu com Paulo, vai acontecer nas outras, no restante das viagens aqui, a gente vai ver que o Senhor é com ele. Só que muitas das vezes precisamos ter essa ousadia e coragem de fazer, de tomar decisões, de entender que é o Senhor falando conosco. Enquanto ficamos apegados naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nos traz segurança diante dos nossos olhos, muitas vezes negligenciamos aquilo que o Senhor nos fala, né? E aí a gente passa o resto dos dias
Senhor, aonde está o Senhor? Senhor, por que não me responde? Senhor, por que não fala? Mas a primeira vez que o Senhor pediu, você virou as costas. E quer que no restante do caminho ele continue falando. As decisões talvez que ele nos pede para tomar não são as mais confortáveis, não são as mais lógicas possíveis, e talvez, arrisco dizer, meus irmãos, que no caminho as decisões que o Senhor nos pede, talvez podem até machucar pessoas, talvez podem até ferir pessoas se elas não tiverem o mesmo entendimento. Claro que você não vai propositadamente ferir ou falar algo mal com alguém, mas às vezes uma ruptura de uma ligação com alguém, uma ruptura de contato, talvez faça mal. Talvez você vai sentir falta, né? Talvez a pessoa não vai compreender. Meus queridos, a gente tem que tomar uma posição. Ou estamos aqui para fazer milhares e milhares e milhares de amigos e se dar bem com todo mundo, ou a gente está para obedecer aquilo que o Senhor nos fala. Não estou dizendo aqui que a hora que você obedece o Senhor, você vai virar as costas para todo mundo, vai ser inimigo de todos. Não, mas existem relações, existem ligações que elas vão funcionar por um certo período, por um determinado tempo. E eu estou falando aqui, usando esse exemplo, e quero também trazer o contexto para você de por que eu estou usando isso. E uso o exemplo pessoal, eu não posso falar de outros, né? Por exemplo, passamos em alguns lugares, em algumas congregações, num momento pontual onde o Senhor nos direcionou. Só que quando chega o momento do fim, que o Senhor também nos aponta, não é assim, eu vou sair porque eu não concordei com o meu amiguinho. Não é assim. A gente já passou da quarta série, a gente já está mais longe do que isso, né? Quando o Senhor nos diz e nos direciona, olha, até aqui foi, aqui acabou, daqui para frente você vai seguir um outro caminho. Meus irmãos, não precisa a gente virar a cara para ninguém, não precisa a gente brigar com ninguém, não precisa virar inimigo de ninguém. Infelizmente nem todo mundo compreende isso, essa direção do Senhor. Mas nós aqui estamos, e assim temos feito, desde que o Senhor falou para mim. A cabeça vai falhar agora, porque a memória não é tão boa assim. 9, meu cérebro está atrás de mim aqui dizendo 9 anos, 9 a 10 anos. O Senhor falou para mim assim. Eu não entendi nada, mas eu sei que foi Ele que falou para mim. Ele falou, você tem algo para fazer para mim. E você não está pronto. Por isso que você não foi. E eu recolhi o outro. Um dia talvez eu vou ter a oportunidade de contar isso de uma forma um pouco mais completa. Mas o contexto da época era que eu tinha uma vida da qual eu não me orgulhava muito. E eu estava sendo ameaçado de morte. Pasmem vocês, por um pastor. Não tenho orgulho do que eu fiz para ele e para a casa dele. Mas o Senhor falou para mim, ele falou, olha, ele estava preparado, então eu recolhi primeiro a fim de que você não fosse para um lugar que você não deveria ir. E eu ouvi isso uma madrugada. E aqui estou hoje, de obediência em obediência. Porque se talvez eu não tivesse ouvido e me dobrado para isso, hoje certamente eu não estaria aqui. Eu estaria buscando aprovações e aprovações em vários lugares, em várias oportunidades, mas sempre levando uma vida em paralelo que não era a qual o Senhor tinha para mim. Então, a partir do momento que a gente ouve, como Paulo, ele não sabia o que ia se passar. Mas quando o Senhor falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? E deixou-o cego, ele teve a certeza de que foi o Senhor que falou com ele, de que foi o contato de Jesus que mudou e transformou verdadeiramente a sua vida. Então a gente não pode esperar outra coisa dele aqui no decorrer do contexto. Que não seja obediência a este chamado, que não seja confrontar aquilo que um sistema estava tentando impor para uma geração, para um povo. E Paulo veio para transformar isso. Só que nós, enquanto agentes dessa transformação de Cristo, a gente não pode, meus irmãos, esperar que a gente tenha outro fim. Se a gente se chama filho de Deus, agente de transformação desta geração,
A gente não pode esperar que o nosso fim seja numa igreja com 5.000, 10.000 pessoas. A gente não pode esperar que o nosso fim seja a internet influenciando quantas pessoas forem. Não é esse o nosso fim. Nosso fim é resgatar a essência daquilo que se perdeu no meio do caminho. É resgatar verdadeiramente quem é Jesus e o que ele nos deixou com a sua morte naquela cruz. Não é resgatar aquilo que o mundo pode nos oferecer. Dito isso, eu quero continuar no capítulo 24, que é o julgamento de Paulo perante Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou a sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lisias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderá verificar a verdade a respeito de todas as acusações que estamos falando contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu o sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado, faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco pode provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a quem chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que eu tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lisias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então aqui um pouquinho curto o capítulo, mas a gente avança mais um e a gente vê aqui a motivação, né, de Félix deixá-lo na prisão, que era simplesmente para ter a simpatia dos judeus. Uma vez que ele começou a ouvir a pregação de Paulo, a sua esposa começou a ouvir a pregação de Paulo, mas o que acontece? Quando chega num assunto que aperta um pouquinho, num assunto que é um pouco delicado, né? Paulo vem aqui falando sobre
justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Opa, isso vai de encontro comigo aqui, isso aqui me fere, então pode parar de falar aí, né? Poxa vida, isso não. Não é assim às vezes com a gente? Eu escuto uma pregação que diz que a gente vai ser próspero, que a gente vai vencer, que a gente vai avançar, que a gente isso, que aquilo. Tudo bem, nossa, a gente adora pregadores assim. Mas quando a palavra é lida, que a gente diz assim, que a gente lê e a gente entende que devemos nos arrepender dos nossos pecados, manter-nos firmes, buscar a Deus, orar em todo tempo, sem cessar, aí começa a ficar cansativo, né? A gente fala, não, peraí, não é bem assim. Não é? Félix estava fazendo a mesma coisa com ele. Quantos de nós temos sido Félix, né? Não, fala aí, Paulo. Fala aí, Murilo. Tô te ouvindo, legal. Mas quando aperta assim um pouquinho, ah, não, pô, peraí, veja bem, não é bem assim. Não tô dizendo daqui do grupo, mas isso já aconteceu, tá? Quando a gente fala a respeito da palavra, quando a gente expõe a palavra, a gente começa a confrontar algo que acontece dentro das congregações. Ah, não, peraí, foi muito pesado, foi muito duro, não é bem por aí. Começa a levantar questionamento e pronto, aquela foi a última vez que você teve a oportunidade de falar. Irmãos, a palavra, quando ela é exposta, ela traz à luz tudo aquilo que está escondido. Ela traz à luz tudo aquilo que a gente tenta, de alguma forma, mascarar, né? Então, por isso é importante conhecermos, por isso é importante entendermos o contexto do qual ela fala, para que nós sejamos aptos e capacitados, cada um de nós, a tomarmos as nossas próprias decisões, a interpretarmos a palavra de acordo com o contexto que ela está sendo aplicada, a avaliarmos as nossas situações, a nossa vida no dia a dia, para ver o que está de acordo com a palavra e o que não está. É muito conveniente a gente procurar um lugar onde tem uma pessoa que fala muito bem, a gente vai procurar todas as respostas nesta pessoa. E a gente nunca se torna capaz de ler, interpretar a palavra do Senhor e aplicar na nossa própria vida. A gente é sempre dependente de alguém que diz, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que ir para lá, você tem que vir para cá. Irmãos, estamos em comunhão uns com os outros é justamente para isso, para nos alinharmos, para que a gente possa aprender junto, nos corrigirmos, nos felicitarmos uns com os outros. Sim, é importante, a palavra diz que é importante que vivamos em comunhão uns com os outros. Mas mesmo nessa comunhão temos que ser autônomos e independentes na leitura da palavra. Eu não posso vir aqui toda segunda-feira esperando que alguém vai me dizer alguma coisa do que eu devo fazer e eu mesmo não pergunto para o Senhor. Eu mesmo não aprendo da sua palavra diretamente com Ele. Entendem onde eu quero chegar aqui? Desde o início dos evangelhos, as aulas que temos feito, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente está lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, e eu oro do fundo do meu coração para que o Espírito Santo os capacite da mesma maneira que ele tem feito comigo e com a minha casa. Gostaria de ter vocês aqui a todo tempo, também mais pessoas, se possível for, de acordo com a vontade do Senhor, claro, mas que cada um possa ter esta independência, que cada um possa dizer assim, opa, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta, como diz Mateus 6,6, e ali eu vou aprender do Senhor, ali eu vou me derramar no seu colo, ali eu vou ouvir Ele falar comigo. Certo? Este é o nosso intuito aqui, meus irmãos. Este é o intuito da nossa escola profética Raízes também, que trata de assuntos um pouquinho mais específicos, por enquanto, com 4 módulos bem definidos ali, mas este é o nosso intuito, é fazer com que cada um possa resgatar a essência do Evangelho, resgatar a verdadeira identidade de Cristo e possa ser independente na palavra de Deus. Não estou falando independente andar sozinho. Eu gosto de falar e repetir para que não fique nas entrelinhas e não fique mal compreendido. Independente é ter a capacidade de ler, interpretar e saber por si só o que é verdade e o que não é. Não estou dizendo que a partir daqui todo mundo vai andar sozinho, cada um para um lado. Não é essa independência, né? Mas é que sejamos capazes de sair daqui numa segunda-feira
e amanhã ou depois, ou no sábado ou no domingo, ouvir outras pregações, ouvir outros pastores falando e ter a capacidade de discernir. Opa, esse cara está falando bobagem. Ou não, o que esse cara aqui está falando é coerente e tudo, né? Porque se a gente fica dependendo somente de uma pessoa dizer o que é certo e o que é errado, essa pessoa também é passível de erro, né? Então que aqui fique esclarecido isso e eu oro para que o Espírito Santo esteja com cada um neste momento, trazendo o entendimento e o discernimento. Amém? Amém. Como de costume, eu vou deixar aqui ainda mais uns minutinhos para que, se a gente quiser interagir, tiver alguma questão e tudo. Então fiquem livres, aqueles que quiserem compartilhar, perguntar, tiverem dúvidas ou tiverem algum testemunho. É importante para nós.